Boa noite. A pista de dança não está entregando nossas lives, nem os vídeos. Boa noite, Raimundo. Estou sendo flertada pela pista de dança. Cada vídeo que sobe é um flash. Boa noite, alma linda. Boa noite, sua mente é seu guia. Boa noite. É isso aí. Gratidão entrou também. Boa noite. User 6035, bora, vamos deixar o coraçãozinho compartilhar essa live maravilhosa. Dani Anjinha, gratidão. Bora. Bora. Japão Gesso, boa noite. Bora. Temos muitos assuntos para tratar hoje. Elisete, boa noite. Elizabeth, né? Elizabeth Jolise, boa noite. Arnaldinho, boa noite. Arnaldina, boa noite. Bora. Bora. É isso aí, bora, vamos compartilhar, vamos deixar coraçãozinho, que a pista de dança não está entregando as nossas lives, nossos vídeos. Primo Motoca, boa noite. Adriana Romão, boa noite. Assuntos sensíveis assim, as pistas de danças não gostam de entregar. Juliette, boa noite. Adriana, boa noite. Renata, boa noite. Andrei, boa noite. Boa noite, almas lindas. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Constipação contra nós, é isso aí. Chega deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Bora. Vou aguardar só mais uns minutinhos pra gente começar a nossa live. Aztec, boa noite. Deixa aí no chat de onde você está falando. Eu já percebi que tem gente lá de Portugal, da França. E você aqui do Brasil, de onde você está? Aonde a sua nave está ancorada? Deixa aí pra mim. Que lugar do Brasilzão? Ed, boa noite. Terapeuta de rei, boa noite. Roraima, olha só o Dead Luta lá em Roraima. Que legal. Japão, olha só, Michel lá de Japão. Pirassununga. É isso aí. Porto Alegre. Que mais? São Carlos. Eba, Piauí. Joselita. Legal. Portugal. Lulu tá lá em Portugal. É isso aí. Goiânia. Lá o Nélio tá em Goiânia. Gravataí, Josias. Que legal. Boa noite, Romulo Paz. José, boa noite. Isso aí. Vai deixando no chat. Que lugar do Brasil você está ancorado com a sua nave? E do planeta também. Pode ser na França, Portugal, Alemanha. Onde você está? Conta aqui pra mim no chat. Boa noite. Boa noite, almas lindas. Cheguei chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa, porque a pista de dança não está entregando as nossas lives, os nossos vídeos. Então chega chegando para a Cavalaria Galáctica ganhar força total. Bora lá. Matheus, boa noite. Humberto Cláudio, boa noite. Vamos lá. Tem muita gente em trânsito, viajando, aproveitando o carnaval, mas isso não impede de estar no ônibus, no avião, em casa de perna para cima, assistindo esta live maravilhosa. Se você não é fã deste canal maravilhoso, torne-se fã deste canal maravilhoso. Joana da Silva, boa noite. Maria Cida, boa noite. Que lugar do planeta vocês estão? Deixa aqui para mim no chat. Que lugar do Brasil, do mundo você está falando? Onde a sua nave está ancorada? Ana Neves, boa noite. Confirma para mim se o som aí tá bom, se vocês estão escutando direitinho. Confirme para mim se o som tá bom. Bora. Beleza, o Nélio tá falando que tá perfeito. Nanda tá ótimo. Maria Aparecida, boa noite. Elder Liz, boa noite. Darlene, boa noite. Vamos começar? Vou começar dando os recadinhos, enquanto isso as pessoas vão lavando as partes. José Marcos, boa noite. Kitnet, minha amiga, boa noite. Todo mundo aí já lavou as partes? Então vou começar dando os recadinhos, tá? Para você que não me segue aqui
já me segue, Construindo o Novo Humano, me segue nas outras plataformas também, porque esses assuntos que eu trago aqui são muito sensíveis para a pista de dança. Então, a gente não pode perder esse contato maravilhoso que a gente está formando aqui, essa comunidade legal, que a gente pode trocar vários assuntos, várias figurinhas. Então, são assuntos sensíveis. Então, pode ser que, de repente, a pista de dança fala assim, não, 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 não. Vamos cair essa live agora, ou vamos bloquear esse canal. Então, já me segue nas outras plataformas. Na outra, que começa com Y e termina com Tube, Construindo o Novo Humano. Lá no Insta, que termina com Gran, Construindo o Novo Humano. Me segue também na minha particular, que é onde eu falo sobre autoconhecimento e sobre saúde e bem-estar para a gente blindar a nossa imunidade. É @Nainora Santos. Por que eu falo essas palavrinhas desse jeito? Insta, que termina com Gran, e o Y, que termina com Tu, porque as pistas de dança são ciumentas. Então, não posso ficar repetindo aqui. Gratidão, Nai, gratidão, Fabi. Então, eu não posso ficar repetindo, por isso que eu falo os nomes assim, tá bom? Então, já me segue nas outras plataformas para a gente não perder esse contato maravilhoso. E você pode fazer também, tornar fã deste canal. Tem aí um botãozinho em algum lugar para você poder se tornar fã deste canal maravilhoso. Aqui a gente trata de assuntos bem polêmicos, que a gente não mostra só o que aparece na vitrine, TV, rádio, internet. Eu mostro o que está na prateleira e principalmente no estoque, ou seja, atrás das cortinas, porque é lá que fica o segredo. E é isso que nós vamos estar vendo hoje. Toda quinta-feira eu trago temas sobre constipação para o nariz de todos. E domingo eu ainda trago um pouquinho sobre, mas eu trago análise de filmes. Darlene, boa noite, para a gente trazer para a nossa realidade, porque não adianta nada a gente ir lá ver o filme e não entender o que aquele símbolo, aquele filme está querendo dizer para nós. Para quem não viu o filme Matrix, tem muita gente que ainda não viu. Aquele filme não é tiro, porrada e bomba, não. É pura filosofia, pura filosofia. Já trouxe aqui um conteúdo sobre Matrix, Matrix, né, que eu não posso falar também, Matrix, e eu vou trazer um outro conteúdo, um texto mais aprofundado sobre Matrix, porque eu não acabei de falar tudo. O que eu trouxe aqui na live aquele dia foi só uma fraçãozinha. Beleza? Chega chegando, deixa seu coraçãozinho. Aí, Maria Cida. De Vinhedo, eba! Bora! É isso aí. Viviana, boa noite. Legal. Volney Hartman, boa noite, meu querido. Lá, Mari, boa noite, Jorge Fonte, boa noite. Michel, já falei com Michel, né? Boa noite, Michel. Maria Araújo. Madi, ou Medi, não sei como fala seu nome. Rosângela, boa noite. Isadora, minha querida, boa noite. José Carlos, boa noite. Jorge Fonte, boa noite. José Marcos. Filme Matrix tem muita coisa no 2 e no 3, tá? Mas desde o começo, viu? Aquele filme, aquela série de filmes é pura filosofia. Só que a gente vê com a visão dos presos dentro da caixinha. A gente não interpreta toda a simbologia. Então eu trouxe aqui numa live anterior uma simbologia, uma parte só. E eu estou preparando um conteúdo super especial, que eu estou preparando já, para a gente tratar isso com mais profundidade. Beleza? Então vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou dando os recadinhos, tá? Para quem quiser entrar no nosso grupo, que começa com Té e termina com Gran, o link está aqui na bio do canal. Você pode entrar lá, interagir com o pessoal, que é tudo gente boa. Você pode trocar figurinha, tem material para você baixar para ajudar no seu despertar da consciência. Então, lá é um espaço onde você pode fazer perguntas. Os coleguinhas estão lá, vão te ajudar a responder as suas perguntas. Eu estou lá direto, estou tentando também responder todas as perguntinhas. Tá? Então, é um espaço onde a gente pode conversar certos tipos de assunto que está dentro da caixinha, mas a gente já saiu da caixinha. Então, o espaço do grupo é para isso, tá? Troca de informação, troca de figurinha, lá tem material que você pode estar baixando, tá bom? Quero agradecer desde já aos super moderadores do canal, a nossa amiga Fabi e o Josias. Gratidão, meus queridos! Gratidão por esse apoio. Então, eu já vou pedir para quem está aí no chat, deixa o emoji de óculos escuro para eles, que eles são fantásticos. Vamos subir o emoji de óculos escuro para esses dois moderadores que são fabulosos. Gratidão, meus queridos. Gratidão. Fernanda, boa noite. Ney Soares, boa noite. Angel Santos, boa noite. Maria Cida.
Isso, Nice, boa noite. Ah lá, deixa eu ver. Vamos subir, é isso aí. Sobe o emoji de óculos escuros para eles merecem. Estão aqui ajudando a gente. Débora Oliveira, boa noite. Marcelo, boa noite. Bora. Então, já falei do grupo, já falei dos outros canais, porque se esse daqui cair, a gente não pode perder esse contato maravilhoso que a gente está construindo aqui, que é essa comunidade super legal, tá? E outra coisa, muita gente me pergunta como aumentar a frequência. A pergunta que eu mais escuto. Como aumentar a frequência? Primeiro, a gente aumenta a vibração. E a vibração é o nosso emocional. E como é que a gente faz isso? Cuidando primeiro da gente, do corpo, da mente, escutando música boa, calma, para te trazer para o centro, diminuir um pouco das telas, que tem muita, a gente fica o tempo todo consumindo muitos vídeos como se fosse fast food, não pode ser assim. Por quê? Por quê? Porque o algoritmo está treinando o seu cérebro, e isso chama-se cérebro podre, brain rot, eu já falei disso aqui. Então não fique consumindo desesperadamente vídeos sobre espiritualidade sem você digerir aquilo que está falando no vídeo. Tá? Seja aqui ou seja em qualquer outro canal, você primeiro precisa de digerir aquilo, precisa de ser processado pela mente, tá? Então, para aumentar primeiro a frequência, primeiro é a vibração. E ter contato com a natureza, fazer atividade física, sim, que é muito importante. Ah, eu não gosto. Eu também não. Então, a gente tem que fazer, nem que for uma caminhadinha, nem que for para esfregar o quintal de casa, nem que for para esfregar a roupa na mão. Tá fazendo exercício. Viu? Tá fazendo exercício, tá pensando. Quer meditar? Porque precisa de meditar, a gente precisa de trazer a gente para o centro, para o eixo, para o silêncio. Ah, eu não consigo meditar. Faz a contemplativa. Vai para um parque, onde tem uma árvore, alguma natureza, por exemplo. Fica lá 10, 20 minutos observando a natureza. Isso chama-se meditação contemplativa. Ah, eu não tenho tempo. Fica em casa, olha para a parede, 10, 20 minutos, todo santo dia. Ah, mas não está acontecendo nada. Passou 2, 3, 4, 5 meses, 6 meses, não aconteceu nada. Não tem importância. Continue insistindo. Continue insistindo. Eu meditei por 2 anos direto, sem intervalo. Às vezes eu meditava 2, 3 vezes no dia. Quanto tempo? Não importa. Começa com 5 minutos, depois aumenta 10 minutos e assim por diante. Se você conseguir meditar 5 minutos, 3 vezes por dia, tá excelente. Acorda, medita. Deu hora do almoço? Medita. À noite antes de dormir, medita. Entendeu? Não precisa ter um horário específico. Ai, meu Deus, o horário tal é melhor. Não. Qualquer horário. Então, já tratamos da vibração, né? E aí, outra coisa, para você poder manter o seu corpo legal e equilibrado, você também precisa de cuidar da sua alimentação. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a gente não consegue suprir todas as necessidades do nosso corpo. Eu gosto de deixar aqui 2 recomendações fantásticas. Fantástica. É barato e vai ajudar muito o seu corpo, que é o magnésio. Aqui na página do canal tem uma lojinha, eu deixei pinado lá o magnésio, que é o trimagnésio. O magnésio eu uso há anos. Por que o magnésio? Porque ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo. Ele atua na reação, na energia do seu corpo, a nível celular. Preste atenção, mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo é muita coisa. É muita coisa. E ele ajuda no quê? No funcionamento muscular, no sistema nervoso e também contribui para a sua imunidade. Muita gente sente fadiga, dor no corpo, cansaço mental e às vezes é o básico pedindo atenção. Então, está aqui pinado na lojinha do canal, é só você entrar lá dentro. Outra coisa que eu adoro, boa noite, casal Sintonia. Que eu adoro não, faz parte. Vitamina C. Quem tem o privilégio de ter um pezinho de acerola no fundo do quintal, lá no quintal, a acerola verde, ela supre uma única unidade verde da acerola, supre mais de 800% da sua ingestão diária de vitamina C. É fabuloso isso. Mas não é todo mundo que tem o privilégio de ter um pezinho de acerola no fundo de casa. E o que a gente tem que fazer? Suplementar a vitamina C. E eu deixei aqui na lojinha do canal também uma super vitamina C turbinada para você poder suplementar. E é barato. Eu não vou trazer nada caro aqui. O dia que for caro, eu vou falar, ó, esse aqui já custa um pouquinho mais, tá? Outra coisa, lá no Insta, que termina com Gran, no meu privado, particular, né? Particular, @Nainora Santos, eu sempre deixo lá algumas dicas de saúde e bem-estar. E lá tem uma receitinha de chucrute, que é para você poder fazer um probiótico natural, barato, R$5.
Um probiótico, ele vai ajudar o seu intestino, porque sim, a nossa imunidade começa no intestino. Se você não tem uma povoação lá, que a gente vai falar de bactérias boas, um equilíbrio, né, de bactérias boas com as ruins, você vai ter uma debilidade ali, né? É o que a gente chama de desbiose. E aí o que acontece? Essa receitinha do probiótico que eu coloquei lá, que é do chucrute, é simples, fácil de fazer, R$5. Um probiótico hoje, barato na farmácia, vai custar em torno de R$90, certo? Se você for mandar manipular na farmácia, vai sair em torno de R$250. Então, eu acho que vale a pena fazer o probiótico natural do chucrute, tá? Inclusive, isso é uma receita lá, né, uma das receitas, né, lá do Oriente, que eles usam muito lá o kimchi, tá? E eu trouxe o chucrute, que é mais fácil, mais simples de fazer, você usa só repolho, pode ser o branco ou o roxo. Tem gente que não gosta do roxo, então faça com o branco. E qual que é o sabor dele? Fica como se fosse uma conserva de vinagre, tá? Fica uma delícia, é simples de fazer, uma colher no almoço e uma na janta, tá perfeito. Então, se você quiser mais dicas como essa, entra lá no meu Instagram, no meu Insta, que termina com gram, @nainora_santos. Gratidão, Luleão. Boa noite. Tudo bem? Quero deixar um beijo aqui especial para os pequeninos, que eu estou sabendo, pais, avós, tios e tias, estão mandando mensagem que os pequeninos estão assistindo as lives e os vídeos. E eu estou muito feliz com isso. Isso é mais do que uma vitória. É sinal de que a sementinha do novo humano já está sendo plantada para a nova geração. Então, eu quero deixar aqui um beijo especial para você, meu amiguinho, minha amiguinha. Um beijo, tá bom? Bora lá. Bom, dito isto, acho que a gente pode começar então o nosso tema principal. Deixa eu só comentar rapidinho aqui, que eu fiz um vídeo essa semana e eu avisei no domingo o que eu ia fazer, já preparando. Eu ia falar do carnaval, certo? E eu fiz um vídeo que causou um pouco de desconforto em quem assistiu, certo? Quando eu faço um vídeo que causa desconforto, essa é a intenção. Eu estudo cada palavra, cada gesto. Sabe por quê? Além da mensagem principal que eu quero passar no vídeo, eu ativo certas coisas em você. Então comece a perceber, toda vez que sai um vídeo que causar algum desconforto, eu quero que você me manda no privado qual parte do corpo que causou desconforto. Se foi na garganta, se você torceu o bico assim, ou se você sentiu dor em alguma parte do corpo. Eu quero saber se você sentiu isso, ou se você sentiu repulsa, porque isso tem um significado, viu? Tudo que você sentir quando você assiste um vídeo que causa esse tipo de desconforto, como se fosse tipo uma repulsa, um enjoo, um embrulho no estômago, sabe? Alguma coisa esquisita, isso tem um simbolismo e tem um significado, porque eu ativo em você certas coisas, tá? Então, não foi para afrontar ninguém, certo? O vídeo, a intenção dele era para a gente mudar o olhar, porque a gente fica focado na industrialização do carnaval, que foi industrializado, a podridão que existe, mas a gente esquece de olhar, de direcionar e de olhar com um olhar humano para quem realmente precisa. Essa foi a intenção do vídeo, não foi para afrontar ninguém, tá? Beleza? Bora lá. Então, e aí, o que eu quero trazer para vocês hoje é o seguinte: essa semana o assunto do Epstein está assim, a todo vapor. Ive, boa noite. @Nainora_Santos. Vou marcar aqui, Ive. @Nainora_Santos. Vou colocar aqui para você. Certo? Então, a intenção do vídeo não é para confrontar ideias, ninguém, tá bom? É para a gente mudar um pouco o olhar. E automaticamente eu ativo algumas coisas em vocês. Viu? Porque eu não sei se vocês sabem, eu vou falar aqui de novo. Eu sou naturopata, psicanalista, tá bom? Eu tive que estudar um pouquinho a mente humana. E eu não faço para confrontar, para deixar você ruim, mas isso ativa certos gatilhos em você.
E esses gatilhos precisam ser trabalhados. Tá bom, meus amores? Não é para confrontar, não, tá? Gratidão. Gratidão. Bom, e aí o assunto Epstein está dando o que falar. Então, o que acontece hoje? Vocês viram que o palco mundial está um verdadeiro caos nessas últimas 72 horas? Mas para a gente entender esse barulho todo sobre o caso Epstein, que está em todas as TVs, agora em 2026, a gente precisa voltar um pouquinho, porque tem muita gente chegando aqui agora no canal para não ficar perdido. E às vezes alguém também que assistiu as lives passadas ficou meio perdido ainda como é que surgiu esse assunto do caso Epstein. Então vamos voltar um pouquinho? A gente precisa de falar de onde esse castelo começou a rachar, que foi lá, num caso que ficou conhecido como pizza. Eu não vou poder falar todas as palavras aqui não, tá? Gate. Emenda aí. Em 2016, certo? Isso foi um escândalo. E sabe aquela história que a grande mídia tentou enterrar como se fosse constipação para o nariz de todos? Pois é. Tudo começou com um vazamento de e-mails de gente poderosíssima, de alto escalão político. E nesses e-mails, preste atenção, surgiram termos estranhos, códigos que falavam de comida, mas que não faziam sentido nenhum no contexto de reuniões de governo, de GOs, vamos falar GOs. Ali os investigadores independentes são pessoas comuns como eu e você, tá? Essas pessoas começaram a descobrir que existia uma linguagem codificada ali. O que será que eles queriam dizer? E foi aí a primeira máscara da elite perfeita cair. O pizza, que começa com H e termina com T, não era sobre pizzaria. Era sobre exposição de uma rede de logística sombria que usava o poder para acobertar o que há de mais denso. E por que isso importa hoje? Porque o pizza, H, que termina com T, foi o DNA que o Epstein profissionalizou mais tarde. Foi o começo do fim para eles, porque a partir dali, nós, os galácticos, os buscadores da verdade, os dissidentes, nunca mais fechamos os olhos. O sistema tentou abafar, mas a semente da dúvida foi plantada e hoje, em 2026, ela virou uma árvore de revelações que eles não conseguem mais cortar. Não conseguem. Dando continuidade no nosso raciocínio, preste atenção. Se o pizza, que termina com GAT, entenderam, né? Revelou a logística, o caso Epstein foi a institucionalização desse controle. E por que isso está explodindo agora, em fevereiro de 2026? Porque, segundo novos documentos desclassificados pelos tribunais de Nova York e as recentes investigações de dados cruzados, a lista de passageiros do famoso jato Lolita Express, olha o nome, Lolita Express. Esse avião é a chave nos registros, ou seja, não era apenas registro de viagens, era um inventário de quem o sistema possuía, de acordo com a ex-funcionária da ilha, olha o nome da ilha, de acordo com a ex-funcionária da ilha Little St. James. Essa ilha funcionava como escritório da chantagem, ou seja, o local era verdadeira central de inteligência equipada com dispositivos de gravação que transformavam prazer em algemas da chantagem. É por isso que a gente vê um movimento desesperado nas últimas 72 horas. Agora eu vou te perguntar, vocês viram apresentadoras famosas como Luciana Gimenez aqui no Brasil tendo que virar público se explicar? E ó, eu não estou aqui para julgar o CPF de ninguém, tá? Mas para a gente entender o cenário, quando o nome de alguém aparece nesses registros, o sistema entra em modo de defesa.
E o problema não é a celebridade A ou B, mas como o sistema usa essas pessoas. A grande mídia tenta focar na fofoca, mas o que a gente precisa enxergar é a estrutura. Segundo analistas de inteligência geopolítica, o sistema de Epstein servia para garantir que líderes mundiais bilionários da tecnologia e celebridades influentes seguissem a mesma cadernetinha de anotação. Entenderam, né? Que começa com A e termina com... Tem G no final e termina com enda no fim. Agenda. Não posso falar. Então, quem tinha o rabo preso não tinha escolha. Por isso, quando a gente vê o pânico de nomes famosos hoje, o que estamos vendo é o medo de que o véu da perfeição caia de vez. Eles não estão preocupados com a justiça, eles estão preocupados com o fim da imagem que venderam para você durante décadas. É isso aí. Mas, se você acha que... Olha, preste atenção. Vamos tomar uma aguinha? Esse bloco agora vai ser legal. Preste atenção. Chega chegando, deixa seu coraçãozinho, compartilha essa live maravilhosa. Informações além da vitrine que é mostrada para nós, na TV, no rádio, na internet. Vou trazer para você o que está na prateleira e no estoque. É isso aí. Vamos enxergar além de lupa. Se você não me segue aqui, Construindo o Novo Humano, me segue nas outras plataformas. Aladim. Como evitar frequências baixas do coletivo? Não se mistura uma consciência ancorada. Ela não olha para onde não tem que olhar, olha para o outro lado. É a mesma coisa do carnaval. Tem gente que fala assim, ai meu Deus, quanta energia baixa, densa, meu Deus do céu. Não olha, olha para o outro lado, olha para o outro lado. Olha para o outro lado. Entendeu? Isso é ser consciente, estar com a consciência equilibrada, pé no chão. Igor, meu amigo, boa noite. A gente foi colocado muito dentro das caixinhas. Muito. Hoje eu vou quebrar um pouco das caixinhas. Foi comigo assim também, eu fiquei chocada com certas coisas. Chocada. E a gente tem que ir digerindo aos poucos. Aos poucos. Lulu, as TVs... Não, mas a TV é vitrine, a TV não vai falar nada não. A TV vai falar só um pouquinho, entendeu? Só um pouquinho, não vai falar não. Viu? E esse assunto do pizza, que termina com gate, foi um burburinho em 2016. Tentaram esconder, falaram que era constipação. Viu? Marcinha, boa noite, minha querida. Então, não vão falar. Pessoal, cuidado com ficar repetindo muito a mesma mensagem no chat, porque o algoritmo acha que é alguma coisa, aí ele bloqueia. Josiane, minha querida, boa noite. Aí ele bloqueia os comentários, então não fica repetindo. Não fica repetindo. Eu vou lendo aqui devagarzinho, eu paro o chat, depois eu volto para cá de novo. Eu vou responder todos. Engana mesmo, eles querem a gente debaixo do braço, assim, ó. Tudo cordeirinho. Então, se você acha que o caso Epstein tá lá longe, segura o de trás aí da bunda que agora vai cair. Então, se você acha que está tudo isso longe da gente, em uma ilha isolada no Caribe, prepare seu coração. Segundo documentos recém-divulgados pelo Departamento da Justiça dos Estados Unidos, o rastro de Epstein cruzou o oceano e fincou raízes aqui no Brasil. Para tudo! Você achou que estava lá longe, não é mesmo? A notícia que parou os bastidores hoje, 12 de fevereiro de 2026, é que Epstein possuía ou possui ainda um CPF brasileiro em situação regular desde 2003. Isso mesmo. Isso mesmo. Esse é um detalhe técnico que pode provar que o plano era de longo prazo. De acordo com os registros da Receita Federal, confirmados hoje, o cadastro do financista continua ativo e regular, mesmo quase 7 anos após a sua... Entenderam, né?
E por que um bilionário americano precisaria de um CPF ativo aqui? Segundo investigadores, isso aponta para a existência de bens, contas ou propriedades que ainda servem de base para operações ocultas em solo brasileiro. Vamos fazer um parênteses aqui agora, então? Lá no país do beicinho nervoso, estados que terminam com unidos, né? Não posso ficar falando aqui. Tem uma lei que se você forjar a sua, tá tudo bem. Será que ele partiu dessa para a próxima mesmo? Essa é uma pergunta que vem sendo cogitada nos bastidores. Será? Por que o CPF ainda está ativo? Hã? E você está achando que parou aí? Não. 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 Deixa eu tomar uma aguinha. Conforme revelado pelo jornal O Globo e pelo Estadão, e-mails de 2011 mostram que Epstein tinha um interesse predileto pelo Brasil, chegando a planejar a compra de agências de modelos para facilitar o acesso às vítimas. As vítimas são os famosos bilionários, tá? Nomes como os de Eike Batista e Luma de Oliveira aparecem em menções de encontro com emissários do bilionário, embora eles neguem qualquer envolvimento em atos ilícitos. E aí, o que você acha? O que você acha? Conta aqui para mim no chat. E o que a gente está vendo agora é o desespero das celebridades brasileiras tentando desvincular desses arquivos. É o reflexo de um sistema que usou a nossa terra, planetinha, como um playground de impunidade. Exatamente isso. De acordo com analistas, essa explosão de nomes em 2026 não é coincidência. É o desmoronamento de uma rede que achava que o Brasil era esconderijo perfeito. O palco mundial está pegando fogo e o Brasil, meus amigos, é um dos principais cenários do ato final. Exatamente isso. E se o sistema de chantagem chegou aqui, quem realmente governa e o que a gente assiste na TV? Hein? Quem controla isso? Agora que a gente viu o tamanho do esgoto, você deve estar se perguntando, mas como eles conseguem manter tudo isso funcionando sem que a gente perceba, nós, réis mortais, que assiste só a vitrine? E eu respondo. A resposta está na engenharia social. De acordo com o documento Silent Weapons for Quiet Wars, armas silenciosas para guerras tranquilas, isso é um plano antigo de controle, é um manual técnico que circula nos bastidores do poder desde os anos 70. É velho. A melhor maneira de controlar uma população não é pela força, mas pela distração e pelo medo. Eles criam o que os especialistas chamam de gerenciamento de percepção. Gratidão! Funciona assim. Segundo a técnica de problema, reação, solução, eu já falei sobre isso, o sistema cria ou amplifica um problema, como uma crise de energia ou um escândalo midiático. Espera a população reagir com medo e, em seguida, oferece a solução que eles já tinham planejado desde o início, que geralmente envolve o quê? Você entregar um pouco mais da sua liberdade em troca de segurança. Veja o que está acontecendo agora, nas últimas 72 horas de fevereiro de 2026. Enquanto a gente descobre nomes pesados da lista de Epstein e conexões obscuras aqui no Brasil, a mídia começa a bombardear notícias de pânico, preste atenção, sobre o sistema financeiro ou novas restrições. E além de eventos climáticos. Pode prestar atenção nas TVs. TV, internet. É o que mais está dando. Segundo analistas de comportamento de massas, isso é uma cortina de fumaça
Eles jogam o seu foco para o medo do amanhã, para você não investigar o crime de ontem. Eles precisam que você esteja em estado de sobrevivência, porque quem está com medo não questiona, não desperta e, principalmente, não percebe que o pastor conduziu o rebanho direto para o cercado digital. E eu já disse em outras lives, a gente tem uma limitação tão grande que a gente não sabe fazer questionamentos. A gente não sabe fazer nem pergunta, que a gente está limitado. A gente está muito na internet, vamos voltar a ler pelo menos um livro, devagar, com consciência. Tem gente que não consegue mais ler um parágrafo, isso é gravíssimo, viu? Gravíssimo. Então, se vocês já repararam que toda vez que um escândalo real, como esse de Epstein e do CPF brasileiro, ganha força, surge uma polêmica bizarra com algum famoso ou um cancelamento em massa na internet. Vocês já perceberam? E para nós aqui, recentemente, agora, de ontem para hoje, pelo que eu vi, né, que eu andei vendo por aí, é a Luciana Gimenez, é a cancelada do momento. Inclusive, ela estava para fechar um contrato no SBT, e o SBT fez o quê? Aqui não. Ela já perdeu diversos patrocínios, diversas marcas. Então, o que está agora, bem assim, o boom explodindo, é o escândalo da Luciana Gimenez. E eu não estou falando que ela tem algum problema, ela tem culpa nisso daí, envolvimento. Não estou falando isso. Ela pode ter sido uma das vítimas que foi jogada na internet para poder apagar o fogo, o incêndio de outros. Tá? Então, de acordo, preste atenção nisso daqui. A coisa é muito mais profunda do que a gente pensa, como é que eles mexem com a psique, o controle humano, viu? De acordo com os estudos de Edward Bernays, o pai das relações públicas e da manipulação, olha só, o pai das relações públicas e da manipulação de massas. As celebridades funcionam como líderes de opinião que servem para canalizar a nossa atenção. Dizem por aí que Edward Bernays foi o homem que ensinou as elites a manipular o desejo das massas. O sistema usa esses artistas e apresentadores como escudo humano, né? Quando a gente vê uma famosa indo para a TV chorar ou se justificar, como vimos agora nas últimas 72 horas, vários, o objetivo não é limpar a imagem dela. Viu? E eu quero deixar aqui de novo muito bem claro que não estou dizendo que são todos os famosos, tá? Segundo analistas de mídia, o objetivo é humanizar o sistema e fazer com que você foque no drama pessoal. Ou seja, em vez de focar na rede criminosa, ao invés de você questionar, peraí, o que está acontecendo? Entendeu? Você escuta o famoso, você se sensibiliza com ele, ou você vai prestar atenção no que está acontecendo, das crises por aí, gripe, sei lá o quê. Eles criam o que eu chamo de polícia do pensamento digital. E se você começar a ligar os pontos e a questionar a estrutura, o sistema aciona os seus exércitos de influenciadores para dizer que você é louco ou que você está espalhando desinformação. É assim que funciona. Os que estão dentro da caixinha falam que isso é tudo constipação. Viu? Gratidão, Ângela. E conforme apontado pelo sociólogo Noam Chomsky em sua teoria sobre a fabricação do consenso, o sistema limite o debate aceitável a uma caixa muito pequena. Você pode brigar por política, pode brigar por time de futebol, mas não pode olhar para quem está segurando as rédeas do palco. As celebridades que estão desesperadas agora em 2026 sabem que elas são vitrines desse sistema. E quando a vitrine quebra, o dono da loja fica exposto. Eles precisam que você continue sendo fã, continue consumindo drama, para que você nunca se torne diretor da sua própria consciência. Eles querem que você viva no show de Truman, aquele filme que mostra a falsa realidade, onde tudo é perfeito ensaiado, enquanto nos bastidores a estrutura está podre. Exatamente isso. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live. Sim. Disseram que o CPF estava ativo, que ele buscou se sim, Igor. Falei agora há pouco. E aí, será que ele partiu dessa mesmo para outra? Aqui teve aquele caso, não sei se lembra, de uma senadora.
Qual caso? Aqui teve aquele caso, não sei se lembra, de uma senadora. Qual? Tem muitos. De um documento que ele está em Israel. Tem que ver se isso é verdade, né? Beleza. Gratidão, Ana Cláudia. Beijo, minha querida. Caso Marajó. Esse daí é outro assunto. Caso Marajó. A gente pode fazer uma live só disso. Trazer alguns documentos. É um esgoto gigante. Mais perto. Oi, Ivanilda, minha querida. Boa noite. A Fabi, eu acho que o demônio do Epstein tá vivo. Ah, porque, vamos parar pra pensar, o cara é bilionário, você acha que ele ia morrer lá na prisão? Não ia, não. Você acha que um bilionário vai aceitar partir dessa pra melhor, ou sei lá, da pior? Na prisão? Não. Entende? Legal. Então, agora eu vou trazer um assunto para você entender como que o controle é feito. Eu vou trazer alguma coisa que talvez muitos de vocês não saibam, que é a frequência da submissão ou som que aprisiona. Preste atenção nisso daqui, preste atenção. Eu sei que você gosta de um pagode, de um sertanejo, sofrência, sei lá do que. Mas não tem problema ouvir também não, a gente tá humano aqui, eu sempre falo isso, pé no chão, a gente tá humano, mas não é ficar o tempo todo escutando isso. E eu vou te mostrar aqui por quê. Isso é documentado, é real, é científico, viu? Então a gente vai entrar agora num nível mais profundo do cercado. Vocês já perceberam que certas músicas de sucesso ou programas de TV deixam a gente meio hipnotizado? Ou pior, com uma sensação de ansiedade ou vazio? Vocês já perceberam isso? E isso tem uma explicação científica. E não é por acaso, não. De acordo com estudos da musicologia e biofísica, a maioria das músicas que a gente ouve hoje é afinada em 440 Hz. Mas, segundo diversos pesquisadores e registros históricos, antes de 1953, o padrão era 432 Hz, que é a frequência que ressoa com a natureza, com o bater do coração e com a proporção áurea, ou seja, se conecta diretamente com a geometria sagrada. E por que mudaram? Por quê? Porque, segundo a teoria da ressonância, a frequência de 440 Hz, tipo de afinação padrão que afeta o sistema nervoso, gera um estado de leve estresse e presta atenção, e desconexão com seu eu superior, com a sua centelha divina. Ela mantém seu cérebro em estado de alerta, em alerta constante, o que facilita a absorção de mensagens subliminares e narrativas de medo. E tem mais, conforme as novas tendências de som dominante que estamos vendo agora em 2026, a indústria usa algoritmos que mapeiam o seu humor. E eu já trouxe aqui falando que você acha que está comprando alguma coisa porque você gostou e você quer. Não, não. Não, não. É o algoritmo te induzindo. Você está sendo treinado pelo algoritmo. Eles sabem exatamente que tipo de batida mantém você na frequência da submissão, que é aquela onda onde você consome e só aceita e não tem energia para criar nada novo. E lá naquela ilha de Epstein, eles faziam rituais. Não só lá. Várias festas da elite global por aí têm rituais. Eu tenho que falar baixinho por causa da pista de dança. Então, sabe por quê? Certos rituais usam sons específicos? Porque eles sabem que o som é a chave da matéria. Vou fazer só um parênteses aqui agora. Cada um de nós tem uma frequência específica. Para a sua família estelar te localizar do outro lado do véu, faz favor que o ET não vai vir aqui encarnado, não.
do outro lado do véu, eles vão te localizar pela frequência. Cada pessoa, cada alminha aí que está aí do outro lado tem uma frequência específica. E a nossa família estelar nos localizam pela nossa frequência. Viu? Continuando. Enquanto eles te mantêm vibrando no ódio, na fofoca de celebridade, no medo das notícias, a sua assinatura vibracional fica baixa. E quem vibra baixo é fácil de pastorear. Simples assim. Por isso que a gente vive falando, vamos aumentar a frequência, vamos aumentar a frequência. Como aumenta? Primeira vibração, emoção, se conecta com a natureza, cuida do corpo, alimentação. O alimento influencia na sua energia, na sua vibração. Nossas células são energias. Eu ainda quero trazer aqui uma live falando da energia das nossas células. Elas se comunicam com a gente o tempo todo, a gente se cura. Mas você tem que saber fazer comunicação celular com elas. Isso é um assunto que tem que ser trazido com mais cuidado, com mais tempo, certo? Então, eles controlam a porta de entrada da sua alma. Mas calma, porque a boa notícia é que, assim que você toma consciência disso, o feitiço quebra, você volta a ser maestro da sua própria vida. Então, não é que não é para escutar nunca mais uma sofrência, ou sei lá o que, qualquer tipo de música aí. Pode. Só que tem gente que escuta o dia inteiro, semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Separa um tempo do seu dia, silêncio total. Escutou um pouquinho da sua música favorita? Beleza. E depois vai escutar um outro tipo de música. Uma música clássica, Chopin, Bach, Beethoven. Pode ser um mantra. Qualquer coisa que te traga paz. Que conecte com você, com a sua essência, com a sua centelha. Muita gente fala assim, ai meu Deus, como que eu faço para me falar com meus mentores? Primeiro, a sua centelha divina está dentro de você. Converse com ela, só que sua mente está barulhenta, tão barulhenta que você não escuta ela, e ela é tagarela. Fala o tempo todo. O tempo todo ela está esfregando a cara da gente no asfalto. Primeiro você vai falar com ela, fala com ela. Mas para isso, você tem que estar alinhado. E quando eu digo de alinhado, é o simples e básico bem feito que eu vivo falando. Jesus já falava isso, Buda já falava isso. Só que ninguém quer fazer o simples e básico bem feito. Sabe por quê? Dá trabalho. A gente tem que sair da nossa zona de conforto. O que é a nossa zona de conforto? Por exemplo, a gente adora comer aquela comida gordurosa, ou então bastante doce. Não tem problema comer. Só que de vez em quando. É que tem gente que mete o pé na jaca todo dia, toda semana. Não pode ser assim. Eu cuido de pessoas que têm diabetes tipo 2. E quando eu falo que tem que tirar o açúcar do café, a pessoa quer ter um infarto. Escolha-se. Pelo amor, escolha-se. É só tirar o açúcar do café. Aí tem gente que fala assim pra mim, eu posso comer farinha de mandioca? Não pode comer farinha de mandioca. Pera aí, ó o joguinho. Pera aí. Entendeu? Não pode comer farinha de mandioca. Come a mandioca que tem fibra. Um pedacinho. Não é sair enchendo, lotando o prato de mandioca. Sabe o que um paciente falou uma vez pra mim? Ele falou assim, olha, você falou que eu não poderia comer farinha de mandioca. Mas aí eu fiz um pratinho com mandioca, os pedacinhos, que você falou que tinha fibras, bastante fibra. Coloquei vários pedacinhos no prato e joguei assim umas 2 colherzinhas de açúcar. Ficou maravilhoso. Tá ótimo assim, eu não preciso da farinha de mandioca. Oi? Tá entendendo? É fazer o simples e básico bem feito. É saber o que põe dentro da boca. Mas como dizia Jesus, o que importa também é o que sai da boca. Entendeu? Fofoca, julgamento. E isso importa muito também. E falando em Jesus, eu quero trazer o assunto Jesus, que foi até uma pauta levantada por uma querida lá do grupo do TEC, Termino com Gran. Se ela tiver aí, um beijo, minha querida. Não sei se eu posso falar o nome dela aqui. Ela levantou uma questão lá, perguntando como é que foi o negócio de Jesus? Ele ressuscitou mesmo, transmutou? Que história é essa? Então eu resolvi trazer, porque é uma dúvida que muitas pessoas têm sobre Jesus. Deixa aqui para mim no chat, você acredita que Jesus existiu ou foi fabricado? Nosso querido Jesus, você acha que ele existiu ou ele foi fabricado?
Gratidão. Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho. É isso aí, bora. Sim, Igor. O Igor tá estudando, anda estudando. É isso aí, Igor. É isso aí. Alguém tem que ser bode expiatório, tem que jogar a culpa no colo de alguém. Ó, se travar a live é por causa da pista de dança. Vocês têm um pouquinho de paciência, espera que volta. Tá? É só ter um pouquinho de paciência. Sim. Maria, Cida, estamos aqui. A plataforma de vez em quando trava. Não sou eu aqui, não. Aqui para mim tá normal. Viu? E aí, vocês acham que o nosso querido Jesus foi fabricado? Ou ele existiu de verdade? Viu? Então foi uma pauta levantada por uma querida lá do grupo do TEC Termina com Gran. E eu acho pertinente trazer isso aqui porque é uma dúvida que muitas pessoas têm. Vamos comentando aí, tem muita coisa aqui para mim ler, eu vou continuar. Então, primeira coisa, vamos conversar primeiro? Olho no olho. Tudo que eu trago aqui tem referências, não sou eu que estou falando, tá bom? Não sou eu que estou falando, eu tenho referência, tudo, eu estudo tudo, eu fico o dia inteiro, o dia que tem live, eu estudo o dia todo, eu pesquiso, eu vejo aquele documento, cadê, onde que tá isso, essa fonte, quem foi que disse? Não sou eu. Antes de tudo, eu sou uma pesquisadora, viu? Eu tenho referência de tudo, porque eu tenho que estar pautada naquilo que eu trouxer aqui na live para vocês, inclusive nos vídeos, viu? Então, não sou eu que estou falando, eu tenho referência de tudo. Então, copo vazio e mente aberta, porque hoje pode cair o castelinho de alguém aí do outro lado. Tá bom? Então, vamos pensar, pé no chão, coração aberto. Foi assim comigo também, eu fiquei chocadíssima e revoltada no começo, mas depois passou. Depois eu entendi. Tá? Mente vazia, ó, mente vazia, coração aberto. Tá bom? Vamos lá. Então, nós vamos entrar num terreno que muitos consideram intocável, mas que a gente precisa iluminar. A história de Jesus, ou melhor, Yeshua. Então, essa querida lá do grupo do TEC Termina com Gran, ela perguntou, Jesus ressuscitou em corpo, em espírito ou transmutou? Ou agora, sou eu que estou falando, né? Será que isso foi uma construção? Será que Jesus foi construído? Será que transformaram Jesus num popstar? Ou Jesus é um Jesus gourmetizado? E a resposta, meus amores, vai te tirar da caixinha. O que eu vou trazer aqui é baseado em diversas referências, vou afirmar de novo, diversas. Então, mais uma vez, copo vazio, mente aberta. E por que eu estou afirmando isso várias vezes? Porque tem gente que acha que Jesus é aquilo ali que foi criado pela igreja e pronto, acabou. Então, respira e vamos lá, devagarzinho, tá? De acordo com a história oficial e o dogma da igreja, ele teria voltado à vida em carne e osso. Mas, se a gente olhar para os fatos, não existe prova nenhuma na arqueologia ou biológica dessa ressurreição física, como nos contaram. O que a ciência e os estudos mais profundos da consciência sugerem é algo muito mais fascinante, a transmutação. Vamos lá? Transmutação, nesse caso, significa a morte física que foi transmutada, elevada e transformada pelo poder de Deus, permitindo que Jesus existisse plenamente em forma humana e divina simultaneamente, superando as limitações do corpo mortal. Deixa eu explicar agora, com mais detalhe, como a igreja vendeu isso para nós. Eles venderam a ressurreição física, biológica. Eles pregam que ele morreu, o coração parou e 3 dias depois ele voltou a respirar no mesmo corpo de carne e osso, como um milagre inexplicável de Deus. Para a igreja, ele voltou zumbi, mas divino.
Eles não usam a palavra transmutação, eles usam milagre. Certo? Mas calma aí, calma. Segundo os textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, o que aconteceu não foi um zumbi saindo de uma tumba. Yeshua teria dominado a ciência da luz. Ele teria elevado tanto a sua frequência vibracional que o seu corpo físico se dissolveu em energia pura, o que os orientais chamam de corpo de arco-íris. E esse termo, corpo de arco-íris, é conhecido em outras culturas também. E sabe por que isso é perigoso para o sistema? Porque se ele ressuscitou por um milagre exclusivo, ele é um Deus e você é um pecador indefeso. Porque é assim que a gente é tratado dessa forma. A culpa é sua por ele, porque ele foi crucificado. É assim. Mas, se ele transmutou através de um processo de consciência, ele provou que a matéria é uma ilusão. E que você também pode fazer o mesmo. O túmulo vazio não é uma prova de mágica, é uma prova de física quântica. Ele hackeou a densidade da Matrix e mostrou que a consciência é soberana sobre a biologia. E alguns especialistas já vêm reforçando isso. E eu vou trazer aqui ainda sobre esse assunto. É possível? Pode ser. Então, quando eu digo escolha-se, cuide do seu corpo, tem um fundamento e por que eu estou dizendo isso. Continuando, então, o que está dizendo aqui neste ponto é que pode ter acontecido a transmutação da consciência, o corpo virando luz, energia, que é algo científico quântico, ou seja, eles transformaram um fenômeno de expansão humana em um dogma de adoração para que você nunca tente trilhar o mesmo caminho. Mas calma aí que tem mais. Muitas tradições históricas dizem que não houve. Respira. Muitas tradições históricas dizem que não houve nem milagre da igreja voltar à vida após a morte, nem a transmutação imediata de luz. Essas correntes dizem que ele simplesmente não morreu na cruz. De acordo com a tese histórica humana, ele teria sido retirado da cruz ainda vivo, em estado de choque ou drogado com ervas para parecer morto. Certo? Ele foi cuidado em segredo e depois fugiu para seguir sua missão como homem, ter família, filhos e envelhecer como qualquer mortal. Mas, se não houve ressurreição física, como o sistema nos vende, o que aconteceu com o homem Yeshua? E para onde ele foi? Agora, prepare-se. Quem está falando aqui? Ana Gláucia. Leonel. Como acesso o link da respiração holotrópica? O que eu coloquei lá no grupo do TEC termina com GRAN não é a holotrópica. Mas você pode achar a holotrópica no YouTube, em qualquer lugar. O que eu coloquei lá no TEC termina com GRAN é uma respiração avançada. Mas não chega a ser a holotrópica. E você já dominou o básico primeiro, Leonel? Responde aqui para mim. Porque se você não dominou primeiro o básico, está fazendo exercício físico, seu coração tem que bater forte. Seu pulmão tem que estar expandido, para depois você querer fazer uma respiração holotrópica, porque ela exige isso, viu? Simples e básico, bem feito primeiro. Depois, a gente não pode pular etapas. Depois fazer a respiração. Cristine, boa noite. Boa noite. Bora, vamos continuar. Então tá. Então, para onde foi Yeshua? Já que ele não ressuscitou, não transmutou, não aconteceu nada com Jesus. Segundo diversas escrituras apócrifas e tradições que não passaram pelo crivo de Nicéia, o mestre não sumiu nas nuvens. De acordo com os registros de tradições gnósticas e até manuscritos encontrados na região de Caxemira, existe uma forte linha de investigação que sugere que Yeshua sobreviveu à crucificação. Isso mesmo. E teria sido uma encenação
ou em estado de catalepsia profunda, e Jesus teria partido para o Oriente. No Japão, na vila de Xangô, não sei se é assim que pronuncia, existe até hoje o que eles chamam de túmulo de Jesus guardado por uma linhagem que afirma ser descendente direta de Jesus. Exatamente isso. Pode parecer loucura para nós ocidentais, mas para eles, lá no Oriente, é história viva, real. E tem mais. Segundo alguns autores, como Margaret Starbert e os polêmicos achados de René Le Chateau, Yeshua não estava sozinho, não. A figura de Maria Madalena, que o sistema tentou transformar em pecadora, era na verdade a sua companheira e herdeira do seu conhecimento. E de acordo com essas linhagens, eles teriam fugido para o sul da França, a antiga Gália, e dado início a uma descendência real, o que é conhecido como sangue real, ou Santo Graal. Pois é, você achou que o Santo Graal era um cálice de ouro? Não é não. É o sangue, a genética de um mestre que caminhou na Terra. Exatamente isso. Ai, você tirou isso tudo da sua cabeça? Não. Não. Não tirei da minha cabeça. Beleza? E sabe por que esconderam isso? Sabe? Agora que vem a parte que a gente quer saber. Por que esconderam essa patifaria? Porque um Jesus que tem esposa, filhos e que envelhece ensinando sabedoria é um Jesus humano e que nos empodera. O sistema precisava de um Jesus celestial, sem descendentes, para que só a igreja pudesse se declarar a única herdeira do seu poder na terra. Eles trocaram a linhagem de sangue pela linhagem de poder institucional. Quando a gente resgata o homem, a gente resgata a nossa própria capacidade também de sermos divinos na nossa humanidade. Então, se a gente tira o milagre mágico da igreja e tira o mistério da fuga, o que sobra então? Sobra o que é mais importante que ele deixou, a tecnologia da consciência que ele nos deixou. E de acordo com os manuscritos do Mar Morto encontrados na caverna de Qumran, Yeshua era parte de um grupo chamado Essênios. Eles eram cientistas da alma, conheciam ervas, astronomia e principalmente a força do pensamento. Segundo esses registros, o que Jesus veio fazer não foi fundar uma religião. Ele nunca ouviu essa palavra cristianismo. Ele veio trazer um código de ativação para o nosso DNA. E ele dizia, tudo o que eu faço, vós podereis fazer e muito mais. Conforme explicam diversos pesquisadores da física quântica atual, quando ele falava de amor e perdão, ele não estava sendo apenas bonzinho. Ele estava ensinando uma técnica de coerência cardíaca. Esse termo moderno mostra que o ensinamento dele era ciência pura. Ele sabia que se você mantivesse o seu coração e a sua mente em harmonia, você se tornava imune à frequência do medo do sistema. E eu já falei aqui em outras lives, Jesus veio falar do despertar. Além do amor, da compaixão, do perdão. O verdadeiro segredo que Nicéia, sabe, né? Concílio de Nicéia, tentou esconder é que a ressurreição que importa acontece dentro de você todos os dias. Todos os dias. Segundo a visão do novo humano, o legado de Jesus não foi uma cruz para a gente chorar, mas um mapa para a gente sair da vitimização. Eu vivo falando isso. Não terceirize a sua alma. Não externalize num personagem demiurgo, cão do universo, arconte, sugador de energia. Nós escolhemos estar aqui. É doído saber disso? É. Nós mesmos escolhemos passar por todas essas experiências. E a gente fica aqui, esperneando, parecendo crianças birrentas. Essa é a verdade, nua e crua. Se ele transmutou, ou se ele foi morar na França com Madalena, o fato é, ele provou que um ser humano desperto é a maior ameaça para qualquer império. Ele deixou a prova de que a nossa consciência é a tecnologia mais avançada que existe. E hoje, em 2026, a nossa missão é parar de adorar o mestre
começar a aplicar o ensinamento. É sair da plateia e assumir o palco da nossa própria evolução. Simples assim. E agora, nós vamos dar um passo para fora da bolha ocidental. Eu ouvi uma senhora japonesa falando que nunca, ela tem mais de 50 anos, nunca ouviu falar de Jesus. Nem ela e nem os seus descendentes. Para muitos aqui isso soa como um absurdo. Mas para o universo isso é prova da imensidão. Entende? De acordo com a tradição milenar da Índia e os textos dos Vedas, que é referência em sabedoria indiana, uma das mais antigas do mundo, a consciência divina se manifesta na Terra através de avatares, sempre que a humanidade entra em um período de muita escuridão. Jesus foi um desses avatares, enviados por uma região específica, com uma missão específica. Ele não foi o único representante do suporte que desceu aqui. Não foi não. Segundo a história do Oriente, enquanto o Ocidente se moldava através de Nicéia, bilhões de pessoas eram guiadas por seres de igual envergadura, como Siddhartha Gautama, o Buda, que ensinou a ciência de sair do sofrimento através da mente. Krishna, que trouxe filosofia do dever do amor devocional. Na China, tivemos o Lao Tse, o mestre do fluxo natural da vida. E sabe por que muitos países não reconhecem Jesus como único? Não é por rebeldia, é por identidade cultural e espiritual. Conforme explicam estudiosos da religião comparada, Deus, ou a fonte criadora, fala todas as línguas e usa todas as roupagens. Para um indiano, Krishna é a face do divino. Para um budista, a iluminação de Buda é o caminho. O sistema ocidental nos ensinou que só o nosso avatar, Jesus, vale para criar separação de guerra. Entende? E quando eles colocam um monopólio, que é só o nosso avatar que serve, é para criar separação e guerra. Mas o novo humano entende que todos esses mestres fazem parte de uma mesma fraternidade universal. Eles são como diferentes professores em uma faculdade imensa. Cada um ensina uma matéria, mas o diploma é o mesmo, o seu despertar. Quando você entende que Jesus é um irmão entre outros gigantes, você não perde a fé, você ganha uma família espiritual global imensa. Mas agora, a pergunta que não quer calar. Por que enfiaram na nossa cabeça que existe apenas um caminho, um único avatar? E que todos os outros bilhões de seres humanos no Oriente estão ferrados ou perdidos? Por quê? Porque só o nosso avatar é o iluminado, o principal. De acordo com a análise socióloga do poder, a exclusividade é a base de qualquer monopólio. Se o sistema te convence de um produto dele, que ele é o único e que funciona, e tem controle total sobre você, fica fácil de manipular. Segundo o historiador e filósofo Yuval Noah Harari, religiões são mitos compartilhados que servem para organizar grandes grupos de pessoas. O problema é quando esse mito vira uma prisão. E o que significa isso para nós em 2026? Entender que Jesus, Buda e Krishna são colegas de trabalho. Significa liberdade. Conforme a visão do novo humano, quando você sai da caixinha do único representante, você para de terceirizar a sua conexão com o divino. Você entende que a fonte não está presa em livros, em igrejas ou um único nome. Ela é uma frequência que você pode sintonizar agora mesmo. É isso que eu sempre falo, não terceirize a sua alma. Esteja em conexão com a sua centelha divina. É ela como um todo. Você não precisa de ninguém para ativar nada em você. Você não precisa de seguir nenhum estreloso para ativar nada em você, para esperar a nave vir buscar. Nada disso. Tirar Jesus do pedestal de popstar e colocá-lo na mesa como mestre e irmão não diminui a importância dele, pelo contrário, traz ele para perto de você. Segundo os princípios de alta responsabilidade espiritual, o objetivo de todo mestre de grande envergadura nunca foi ser adorado, mas sim ser seguido no exemplo. Então, um convite que eu faço para você hoje é:
saia da fila do fã-clube e entre na sala de aula da vida. A diversidade de avatares no mundo prova que o Criador é infinitamente criativo e que não existe ser humano, sequer na face da Terra, que tenha sido deixado sem um mapa. O mapa está aí, mas quem tem que caminhar é você. Eu quero dizer o seguinte, vamos parar de brigar quem é que tem um mapa melhor e vamos começar a andar. Esse convite eu venho fazendo todas as lives para você. Escolha-se. Escolha-se. E para finalizar o tema, eu quero deixar aqui uma mensagem de dois contos indianos. Tá? Para a gente poder refletir. Depois de eu ter trazido tanta verdade e rasgar o véu para você, eu quero terminar então o tema para acalmar o seu coração e a gente saber o seguinte. Quem está encarnado agora em 2026, nesse turbilhão de transição planetária, etc., dói. Eu sei que dói. E às vezes a gente se sente perdido, como se estivesse em um labirinto sem fim. Então, para a gente refletir sobre essa nossa jornada, eu trouxe 2 contos da sabedoria indiana que nos ajudam a entender o porquê de estarmos aqui. O primeiro conto se chama O Diamante e o Carvão. Segundo a tradição Vedanta, a nossa alma é um diamante bruto. Mas sabe como o diamante é feito? Através de uma pressão absurda e de um calor insuportável nas profundezas da terra. O carvão e o diamante têm a mesma essência. A mesma essência. Mas o diamante suportou o processo. Muitas vezes a dor que você sente hoje, a dificuldade financeira, o luto, a solidão, não é um castigo no universo. Conforme a sabedoria dos mestres, é o universo te lapidando. Sem a pressão na matéria, a nossa alma não brilha. Cada encarnação é um golpe de cinzel do escultor divino para tirar o que sobra e o que deixa apenas a joia. Você é um diamante e precisa ser lapidado. E às vezes dói. O outro conto que eu trouxe se chama O Rio e o Oceano. De acordo com esse conto poético, o rio corre desesperadamente, batendo nas pedras, caindo em cachoeira, morrendo de medo de se perder. Ele olha para trás e vê todo o caminho difícil que percorreu e treme ao ver o oceano imenso à sua frente. Ele acha que vai desaparecer. Mas no momento em que o rio toca o oceano, ele percebe que não está desaparecendo. Ele está se tornando o oceano. E a reencarnação, meus amores, é esse fluxo. As nossas vidas são trechos do rio. Às vezes o rio está calmo, às vezes está revolto, mas o destino final é sempre a imensidão da fonte. Segundo a visão do novo humano, a encarnação não é uma condenação ao erro, é a oportunidade infinita de aprender a amar. As dores que enfrentamos são dores de crescimento. Quando você entende que você é o rio e o oceano ao mesmo tempo, a morte deixa de ser um fim e passa a ser apenas um mergulho de volta para casa. Não desista da sua lapidação. Você é muito mais do que essa dor. E essa dor é passageira. Você é a consciência eterna experimentando a densidade para aprender a ser luz. Tá bom, meus amores? Agora eu vou pro chat. O chat correu rapidamente aqui, não sei porquê. Deixa eu voltar. Vamos ver onde eu parei aqui. Bora, deixa eu ver. Para você que chegou agora, deixa seu coraçãozinho. Compartilha essa live maravilhosa. A live não acabou ainda não. Vou responder um monte de perguntinhas, nós vamos conversar um pouquinho. Bora. Boa noite, almas lindas. Que legal. Bora. Gratidão. Gratidão. Bora. Deixe o seu coração. Torne-se fã deste canal maravilhoso. Joselita, amo esse assunto sobre Jesus. Boa noite, almas lindas. Boa noite. Então, as orações feitas de Jesus não fazem sentido. Pois é.
Dizem por aí, Lulu, que as orações não têm muito efeito. Mas assim, ó, eu acho que tudo que faz você se conectar com algo a mais, né? Seja lá onde você quer se conectar, é válido. Assim como os mantras. Jesus falava em parábolas para ser pensado e decifrado. Sim, falava em parábolas para fazer a gente refletir, pensar. Então a oração, ela serve para a gente se conectar com aquilo que a gente acredita, sabe? Pode ser qualquer coisa, um mantra, uma música, aquilo que faz o seu coração, sabe, vibrar. Sim, sua fé te curou, exatamente. Levanta-te, né? Viu? Então, a oração, seja um mantra, uma música, o que for, aquilo que faz você se conectar, tá? Aquilo da gente ficar repetindo na igreja lá, sei lá. Pode ter sentido para você que acha, olha, eu rezo crendo em Deus Pai, para mim faz sentido, toca meu coração, ótimo, tá? É aquilo que toca o seu coração. Viu? Não importa se é uma oração, se é uma música. Quando eu passei pelo Samadhi, eu estava escutando música, não estava fazendo oração, nem ajoelhada no milho, viu? Então, não precisa de fazer oração. Gratidão. Se você não me segue aqui agora, neste canal maravilhoso, Construindo o Novo Humano, já me segue aqui, me segue nas outras plataformas também, porque os assuntos que eu trago aqui, a pista de dança, não gosta muito não. Por quê? Porque eu não mostro só o que está na vitrine, eu mostro o que está no estoque, nas prateleiras. Então, essas plataformas não gostam muito dos assuntos. Então, já me segue lá na outra plataforma, que começa com Insta não. Com Y e termina com Tube, Construindo Novo Humano. Lá no Insta também, é o Construindo Novo Humano e tem a minha privada, particular. Gratidão, Nanda. Privada, que é @Nainura Santos. Lá eu coloco dicas de saúde e bem-estar, principalmente para a gente blindar a nossa imunidade, porque caso aconteça um daqueles fatos que aconteceu em 2020, a gente tem que estar blindado. Não importa se você vai querer tomar picadinha ou não. Eu quero deixar muito bem claro aqui que eu não sou contra picadinha, não. Eu trago o assunto, olha, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Faz o que você quiser, entendeu? Não fala que jamais toma, não toma, tá? O que eu falo é, blinde a sua imunidade, cuide do seu corpo. É isso que eu quero que você faça. É isso que importa pra mim. Você cuide do seu corpo. Lu Leão. Isso bugou minha mente. Não vou mentir dizendo que acredito, mas me deixou curiosa. Ótimo, Lulema, você tem que acreditar naquilo que faz sentido para você, tá? Eu não estou aqui para impor verdades absolutas para ninguém. Eu trago aqui certos conceitos para a gente discutir, tá? As centelhas voltando à fonte. Sim, a gente tem que se escolher, né? Tirar o véu dos olhos, a gente enxergar além. Isso para mim é tirar os véus. Não é cair o véu igual os estrelosos falam que vai cair, não vai não. Outra coisa é que o conselho kármico é uma farsa. Pois é, a gente está aqui por ressonância, a gente gosta daqui desse sistema. Você está falando do conselho da programação, Luzia? Ou você está falando de quando a gente desencarna? José Marques está perguntando a ideia do calendário, porque eles tinham que fazer do jeito deles. Entendeu? Tem que manipular, isso é uma forma de resetar. Entendeu? É uma forma deles manipular a história. Tipo assim, não, vamos fazer o seguinte, é igual fofoca de homem dentro do boteco. Saiu do futebol, eles começam a fofocar. É igualzinho. Tipo, não, presta atenção. Tudo armado. Tudo armado. Presta atenção. A gente zera o calendário, conta uma historinha, põe isso aqui no livro, tira isso daqui que não faz parte e a gente domina. Tá tudo tranquilo, dominado no campo. É assim. É isso. É para domínio. Para armar a narrativa. Verdade, faz muito sentido. Viu? Eu trago aqui estudo, mas você tem todo o direito, meu amigo, minha amiga, de acreditar ou não. Também não é para acreditar. Vai atrás das fontes.
É que aqui, ó, eu trago para você mais ou menos umas 30 referências ou mais, tá? Ou mais. Então, eu trago mastigado, mas quem quiser, fique à vontade, vai estudar. Viu? Busque a sua verdade. Se para você faz sentido acreditar que Jesus ressuscitou em carne e osso, saiu andando, beleza e tal, tudo bem. Cada um acredita naquilo que ressoa no coração. Viu? Isso, Fabiana, ele nunca quis ser adorado. Sua fé te curou, exatamente. Levanta-te. Me responda se nós somos fractais, como explicar as entidades. Bia Silva, presta atenção. Me responda se nós somos fractais, como explicar as entidades. As entidades malignas, você está falando, Bia? Me explica aqui. Somos fractais. Eu vejo muito uma historinha, né, dos estrelosos por aí, da gente resgatar, presta atenção, da gente resgatar nossos outros fractais. Ó, não tem como a gente encarnada aqui resgatar fractal nenhum, não. O que você pode fazer? É o que eu sempre venho falando. Aumente a sua frequência, porque a ascensão é coletiva, a evolução é humana. Quando a gente fala de ascensão é coletiva, são grupos de almas, que já foi descrito lá na Bíblia como 144 mil almas, que é um número simbólico. E isso está descrito não só na Bíblia, mas em outras correntes espirituais também. A ascensão é coletiva, e essa ascensão são almas afins, que podem sim ser alguns fractais, encarnados, e a gente tem desencarnado também, mas a gente não tem o poder superior de sair juntando fractal nenhum, não. Pelo amor. O jeito da gente fazer esse resgate, então, vamos falar a verdade, é você aumentando a sua frequência, você fazendo todas as tarefinhas aqui que você veio. Bia. Do bem. Então, respondi. Então, a gente não pode falar entidade, né? São consciências. Consciências. Quando a gente usa o termo entidade, a gente está direcionando para algo maligno. Sim. Joselita, verdade, parece que eu estou sem chão. Não, Joselita, calma. Olha, eu gosto de ter a ideia que Jesus veio, deu o recado dele e foi um homem comum, normal como todo mundo. Tenho certeza que ele era gente boa, legal, sabe? Viveu a vida normal, foi perseguido, teve tudo isso. Mas sim, pode ser que a história tenha sido manipulada. Mas eu gosto de pensar, tem certas correntes que dizem que Jesus não existiu de jeito nenhum. Aí para mim já não faz muito sentido. Entendeu? Para mim já faz sentido acreditar sim que Jesus foi um homem, veio aqui sim, entendeu? Mas foi um homem comum, teve uma vida de homem normal. Claro, Lulu, que sabe disso. Aham. Isso é segredo só para nós, réis mortais. Ela está perguntando, Lulu. E a igreja sabe disso sobre Jesus, inclusive o Papa? Sim. Inclusive o Papa é um cachorrinho na coleira. Ele tem que obedecer a grande elite global. Ele não faz nada por conta própria dele. Viu? Cachorrinho na coleira. Quem escolhe para estar lá, no lugar do Papa, é a grande elite, não é a votação, não. Viu? Vai estar lá quem eles querem que esteja. Luzia, me explica aí sobre o conselho kármico que você que está falando aí. Lulu, só sei que nada sei. Quanto mais eu sei, menos sei. Exatamente. E vou falar, eu já falo isso em outras lives, ninguém tem certeza absoluta de nada. Se alguém falar assim, eu tenho certeza, não tem. Lulu, se sua vibração for boa, você pode sim mudar, a Fabiana tá falando. Beleza? Para você que chegou agora, deixa seu coraçãozinho. Cadê você que tá aí no fundão da sala? Deixa sua perguntinha aqui para mim. Tenho certeza que você tá querendo perguntar quem faz o Papa é as 13 famílias que controlam. Pode ser sim uma das 13 famílias, mas tem gente graúda lá em cima, viu? Elvis tá perguntando.
Quem faz o Papa? Tem gente mais em cima ainda. O negócio babado é grosso. Fizeram uma imagem de Jesus Superstar, sim. Pra gente, eles monopolizaram, gourmetizaram, transformaram em popstar. E foi o que eu trouxe aqui agora, que muita gente fica chocada. Eu fiquei chocada. Essa mulher japonesa que chegou pra mim e falou assim, quem é Jesus? Nunca vi falar. Ela falou que viu falar de Jesus quando ela mudou pra cá, não faz tempo não, deve fazer 2, 3 anos que ela mudou pra cá, com a família. Sim, a igreja manipulou tudo. Ela mudou pra cá com a família, com os pais, e ela chegou aqui e começaram a falar de Jesus, Jesus, Jesus. Ela falou, quem que é Jesus? Meu pai, minha mãe não conhecem, a gente nunca viu falar de Jesus. Então, lá no Oriente, eles não sabem quem é Jesus. Antes de Jesus, teve outros avatares. Sim, tivemos outros, Buda. E Buda é tipo assim, é uma posição. Siddhartha Gautama foi um dos Buda. Mas já tiveram outros, e ainda existe. É uma posição. Quando um Buda vai nascer, lá no Oriente, eles já sabem quem é o Buda. Entende? Então, é uma posição. E lá no Oriente, eles tiveram outros. Aqui no Ocidente, eu não sei falar se existe. Para os muçulmanos, Jesus é um profeta como ele, sim, entendeu? Não tem nada assim, além. Inclusive, lá naquele pessoal lá dos Maomé e tudo, eles não acreditam em Jesus de jeito nenhum. Eles acham que Jesus é uma farsa. Tá vendo como é que é as coisas? Então, a gente está estudando aqui, tá? A gente está estudando, eu trago referências. Você pega aquilo que faz sentido para você e descarta aquilo que não faz sentido. A gente está estudando, eu trouxe referências. Não, Sarita, Buda foi Jesus? A Sarita perguntando, Buda foi Jesus? Agora? E aí, você vai falar para mim, tem certeza? Não tenho. Não tenho, mas ninguém tem certeza. Até onde a gente sabe que a consciência de Buda é uma e de Jesus é outra. Entendeu? Então, é isso. Ninguém tem certeza de nada, não. Beleza? Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho e compartilha esta live maravilhosa. Torne-se fã também deste canal maravilhoso. E se você quiser entrar no nosso grupo, que começa com Té e termina com Gran, lá tem pessoas incríveis, você pode trocar figurinha, conversar. O link está aqui na bio do canal. Já respondeu José Marcos. Bruno. O caminho é para dentro, Bruno, para chegar na fonte. Não tem nada fora. Viu? Se são consciências diferentes, então não acredito que seja. Tudo bem, Sarita. Você acredita naquilo que faz sentido para você. Oi, Rafaela. Se eu lembro de você? Sim. Você me chamou no privado, eu te chamei para conversar e você não conversou mais. Por quê? Por que não falam da vida de Jesus jovem até começar a pregação? Onde ele andou? Dizem por aí, Douglas, que ele estava lá no Tibete, aprendendo com os grandes mestres sobre cura, reiki, por aí vai. Dizem por aí nas escrituras, né? Então, o termo, eu vou responder aqui, ó, o termo entidade é dado por um dogma. Tudo é consciência, seja do bem, do mal, do que for. Quando a gente fala de entidade, é dado o nome, foi um dogma que deu. Viu? Tudo são consciências. Não acredito no pastor. Não acreditando no pastor, tá tudo certo. Às vezes faz sentido para a pessoa acreditar no pastor. Tem base um trem desse, não? Resgatar ou salvar o outro? Não tem, não. É cada um por si. Exatamente, Fabiana. Isso, Fabiana. Ó, salvação é tua responsabilidade, é individual. Exatamente. Podia falar sobre constelações familiares? São prejudiciais? Não, Lulu. Para certos casos, cada terapia é específica para um determinado tratamento. Para algumas pessoas, a constelação familiar é ótima, traz um olhar, uma visão diferente.
Mas para outra pessoa, às vezes não é interessante. Às vezes a gente tem que fazer uma psicoterapia na pessoa. Então depende. O que você acha a respeito da Índia? Jesus passou por lá mesmo? Dizem que sim, Sarita. Aqueles deuses indianos, o que você acha? Eu acho eles sensacionais. Viu? Eu acho eles incríveis. Incríveis. E a igreja, sabe disso? Sabe. Papa é cachorrinho na coleira. Tem grandes segredos lá. Grandes segredos. Isso, Lilian. A Umbanda, Candomblé, Católica, Congregação, sei lá o que for, são dogmas. E aí eles colocam certos nominhos para diferenciar. Mas é tudo consciência, seja fazendo bem, fazendo mal, tudo é consciência. Estão querendo proibir a Bíblia e o Alcorão, porque ofenderam aos judeus. Não sei. Estão querendo proibir a Bíblia e o Alcorão. Eu acho que estão querendo proibir o Alcorão lá, não é não? Acho que estão querendo proibir o Alcorão. Já tive experiência no astral resgatando fractais meus. Eu acredito. Perfeito, Natália. Se você acredita, então tá tudo bem. O Papa está envolvido até dar. Cuidado com essa palavrinha. Quantas mulheres foram queimadas para curar? Ah, muitas. Eu, inclusive, de certo, eu estava lá no meio. Elvis. E quando falam sobre a segunda volta dele? Não, Jesus, ele não vai voltar aqui, não. Ele já deu recado, tchau, obrigado. Ele nem está aqui no nosso universo mais. Entendeu? Dizem, né? Dizem por aí. Dizem por aí. Tá? E dizem por aí também, deixa eu parar um pouquinho aqui. Dizem por aí, algumas correntes espiritualistas, que alguns avatares de grande envergadura iam reencarnar agora no nosso tempo. Reencarnaram, estão encarnando ainda, não nasceram, vão nascer. Grandes avatares. Para poder ajudar nessa transição, para dar um up. Só que esses avatares, eles não vão sair falando com a plaquinha: ei, eu sou o Buda, do Siddhartha Gautama, voltei, tá? Ou então, eu sou Jesus. Entendeu? Ninguém vai falar que é um avatar, que é fulano, ciclano. Entendeu? Ninguém. É isso aí, Fabiana. Acordem, sai da caixinha. Fizeram uma imagem de Jesus Superstar. Sim. Bora! Para você que chegou aqui agora, deixe seu coraçãozinho. Me segue aqui, Construindo um Novo Humano. Nós temos vídeos todo santo dia aqui. Foi mudada 400 mil vezes. Aí põe, tira, põe. Ai, não, isso aqui vai contra mim, tira. Isso aqui vai a favor de mim. Põe, pode pôr. Encarnação? Tira. Ah, não. O que eles vão pensar? Eles vão achar que eles têm poder? Não, tira. Então vamos embora em luz. Então vamos embora em luz. Antes de Jesus tem outros avatares. Parece que meu chat voltou. O que tá acontecendo? Para as mãos vindo assim. Bora! Já me segue nas outras plataformas também. Aquela outra plataforma começa com Y, termina com Tube, Construindo um Novo Humano. Amiga, projeção astral é o mesmo que sonho lúcido? Não. Projeção astral é real, mais real. E você não sonha com coisas do dia a dia. Você sonha com pessoas diferentes, lugares diferentes. O sonho, você vai sonhar com coisas do seu dia a dia. E aí você vai ter uma lucidez ali. Então você vai sonhar com o seu trabalho, sonhar com o seu dia a dia, sonhar com aquelas pessoas do seu dia a dia. A projeção astral, você é diferente. Você sonha com pessoas diferentes, lugares diferentes, você vê que você está fazendo alguma coisa, você vê que tem um simbolismo ali, alguma mensagem. Essa é a projeção astral. Por que não falam da vida de Jesus? Eu já falei. Parece que o negócio está voltando. Quer ver? Sarita, boa noite, minha querida. Gratidão. O reino de Deus está dentro de nós, de vós. Tá. Para dentro, que a gente rompe a Matrix. Indaura, estou só ouvindo. Gratidão. É verdade. Já falei sobre constelação.
E olha, eu não sou contra nenhuma religião, eu acho que as religiões ainda são necessárias, viu? Por quê? Porque tem muitas alminhas perdidas por aí na vida, que precisam de acolhimento, e as igrejas sabem fazer isso muito bem. Mas aí depois que a pessoa ganhou consciência e começou a andar com as próprias perninhas, ela precisa de sair da caixinha. Ontem passei o dia inteiro sentindo o cheiro de cigarro e de Lúcia. Então, pode ser tanta coisa, pode ser o seu olfato mesmo, sabe por quê? Muitas pessoas que tiveram dengue, covid, tiveram olfato, paladar mudado, aí começa a sentir cheiro das coisas, cheiro de cigarro, cheiro de um punhado de coisa. Então, tem que verificar. Tem que verificar também se você não está com algum problema nos canais, porque se você tiver com rinite sinusite e tiver inflamado o canal, ele dá uma sensação de cheiro. Então, não é nada, viu? Não fica procurando. Ai, meu Deus, é um obsessor. Se você tiver pé no chão, blindada, nada vai chegar perto de você. Douglas Torres. Meu Insta. @Nainora Santos. Isso. E se for uma consciência que estiver perto de você ou não, é só você não dar abertura. Mara Artesanato. Jesus era agnóstico? Dizem por aí tantas coisas, eu acredito que ele era de tudo um pouco, igual a gente que está aqui, né? Não, eu acho que não era dentro da caixinha, não. Dizem que Sananda seria um fractal de Jesus. Ué, mas Sananda, Jesus e Yeshua não é a mesma coisa? Hein, Douglas? Me conta aí. E está no nosso universo ainda. Tá bom. Se você acha que está aqui no nosso universo ainda, beleza. Se você acha que Sananda é diferente de Yeshua, que é diferente de Jesus, está tudo certo também. Se faz sentido para você. As religiões são o abecedário da vida. É. Boa noite. Ontem passei de Ali, de Pachopra, também aparece nos, não sei, um dos grandes gurus, não sei. Esse daí eu já não sei falar. Você sabe que as pessoas que se lembram que quem são monitoradas? Peraí, Elvis. Você sabe que as pessoas que se lembram que quem são monitoradas? Por que você está dizendo isso, Elvis? O Elvis está perguntando, você sabe que as pessoas que se lembram quem são monitoradas? Não sei. Acho que não. Por que você acha que é monitorado? Elas vão dar bandeira, assim? Eu acho que elas não vão falar nada. Vou procurar lá no vermelho. Sim. Repete o Insta. @Nainora Santos. Beleza. Jesus e Pedro. Você acha que é a mesma pessoa? Jesus era agnóstico. Jesus eu acho que era fora da caixinha, igual a gente aqui. Não era preso em nada, não. Você tem alguma opinião sobre o 13 Atlas? Ah, aquilo lá tem tanta coisa para falar do 13 Atlas. Eles querem que a gente fique olhando para cima mesmo, prestando atenção lá. É uma consciência, é uma consciência. Mas eles querem que a gente fique prestando atenção lá. Pode falar um pouco sobre Enki e Anunnaki? O que você quer que eu fale deles? Eles vieram aqui, fizeram o que tinha que fazer, tchau, obrigado. São geneticistas, fizeram o humano, aí eles viram que o humano ficou esperto demais, falou assim, não, peraí, tá inteligente demais isso aqui, vamos baixar um pouquinho. É isso. Fizeram um corpo melhorado, Fabiana, exatamente, não olhe para baixo. É isso aí, o 13 Atlas. Douglas, eu repasso mensagens que vi várias vezes. Ressoa com você, Douglas? Se ressoa, tá tudo bem. Se você pegou num canal de um estreloso e não você foi lá pesquisar, porque é isso que eu falo aqui. Não pega no canal do estreloso, não. Vai lá você no livrinho, na internet e pesquisa. Eu tenho uma sensação, lembrança que conheci a Atlântida. É normal? É normal. É normal. Me segue nas outras plataformas, Construindo um Novo Humano. Se você tá com a vida ferrada aí,
não sabe o que faz com relacionamento, o que você quer fazer do propósito de vida, que você não sabe o que faz da vida, você tem um monte de dom, mas não sabe para que caminho correr. Eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar, que te dá um mapa completo do que você tem que fazer na sua saúde, nos seus relacionamentos, no seu propósito de vida. Me chama aqui no privado, no TikTok, ou lá na outra plataforma, Insta, que termina com Gran, @Nainura Santos. O terceiro olho e glândula pineal existe? E todos podem ter acesso? Sim. Sim. Tem um médico especialista, que agora me fugiu o nome, acho que ele se chama Sérgio. Ele é especialista, ele se especializou, faz palestra nos Estados Unidos falando da glândula pineal, terceiro olho. Tem aí já em andamento a medicina do futuro. A medicina do futuro, o que é? É tudo isso que a gente vem conversando aqui, tá? Quando for fazer uma cirurgia, ter ajuda do outro lado, das consciências. Isso não sou eu que estou falando, já está surgindo aí. Só que vai entrar agora, já para nós? Não. Eu acho que a nossa geração não vai ver nada disso. Mas o que importa é o que os grandes doutores estão fazendo agora nessa geração para que fique para as próximas. Isso é incrível. Tomem água boa. Com flúor calcifica a glândula. Diz esse doutor que não. Mas, por dúvida, não vamos tomar. Filtro, né? Pelo menos o filtro de barro. Não precisa comprar um filtro caro. Viu? Porque tem filtro aí que custa 30 mil para filtrar água. Não precisa disso tudo. Compra um filtro de barro bom, com tríplice filtragem. Vela de tríplice filtragem, que já está fazendo um bom papel aí. Beleza, pessoal? Para você que não me segue aqui agora, já me segue, Construindo Novo Humano, lá nas outras plataformas, Construindo Novo Humano, lá no Insta que termina com Gran, @Nainura Santos. Nós temos lives aqui toda quinta e domingo, às 20h30, e logo eu vou ter novidades quentíssimas. Sim, então já me acompanha aqui, todo dia tem vídeo aqui no canal. Se não subiu algum vídeo, o que aconteceu? A pista de dança bloqueou a dança, valsa, tango, seja lá o que for. Tudo bem, meus amores? Domingo nós vamos ter live, domingo de carnaval. Então já traga o seu bloquinho pra cá, que nós vamos fazer um barulho. Vou trazer 2 filmes pra gente poder fazer análise de filmes que retratam a nossa atualidade agora, o que está acontecendo, o que esse filme quis dizer, qual é o simbolismo do filme, o que a gente pode aplicar no nosso dia a dia com esse filme. Tá bom, meus queridos? E lembre-se, você tá com a vida bagunçada aí, quer um rumo, eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar. É só me chamar aqui no privado ou na outra plataforma que começa com isso e termina com Gran, @Nainura Santos. Bora, pessoal? Meu sonho é botar filtro no chuveiro. Exagero, não. É ótimo. Tá bom, meus queridos? Eu continuo conversando com o pessoal aqui no canal e a gente se vê aqui no canal nos filmes, nos vídeos, ou domingo na próxima live. Tá bom, meus queridos? Um beijo enorme e até domingo.